O defensor público Eduardo Lopes, que é ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, é um dos nossos entrevistados. A gente conversa daqui a pouco com ele. Agora a gente conversa com Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi e vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Então, Fernando, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Como médico, vice-presidente da AMA, o que é que o senhor poderia nos dizer no que diz respeito à situação da pandemia, que já está com cerca de 1 ano e meio, essa pandemia de Covid, como é que ela está sendo cuidada pelos municípios aqui do estado? Quero primeiro dar um bom dia a todos os nossos ouvintes e dizer que, com o advento da vacina e com setores que foram muito vacinados, como, por exemplo, a educação, onde a população da educação como um todo, motorista, merendeira, professor, nós temos índices de quase 100% dos acima de 18 anos vacinados. E então, é oportuno que eles voltem, não é, para o ensino presencial mesmo de forma híbrida. E as outras categorias, acho que chegamos muito próximo de altos índices de cobertura. Ainda temos problema com a segunda dose em várias vacinas. Algumas eu acredito até que venceram, passou o prazo de se tomar essa segunda dose. Mas o estado de Alagoas é um dos estados hoje considerados seguros, né? Principalmente um estado que tem uma bandeira do turismo para receber esses turistas de todo o país, né? Ainda de fora não. E eu imagino que até o final de novembro, começo de dezembro, mesmo com a segunda dose, nós já tenhamos um alto índice de cobertura e que nos dá uma certa garantia de controle, vamos dizer assim, da pandemia. O que diz respeito à volta às aulas, o que é que está previsto? Montamos uma comissão na AMA, juntamente à SEDUC, à Undime, e a deputada Jo Pereira, que comanda a Comissão de Educação na Assembleia. Formamos um grupo de monitoramento com as 13 prefeituras que retornaram. Na última segunda-feira de cada mês se reúne para avaliar, Flávio, caso a caso. Mantemos um controle da curva de contaminação do coronavírus, né, através da Universidade Federal de Alagoas. E, paulatinamente, a gente está retornando, né? O grande desafio é o ensino infantil, que a gente já retorna logo a seguir. E creches, são crianças que a gente manipula muito nas creches, alimentação, elas próprias, né? Brinquedos, a ludoterapia, o aspecto lúdico, de modo que algumas prefeituras decidiram não retornarem ainda, antes que nós tenhamos a bandeira verde. Estamos na amarela. Os demais estão todos retornando. Eu só acredito no ensino presencial, é uma opinião pessoal minha, embora a tecnologia tenha avançado nesses últimos meses com relação ao ensino à distância. Os pais também ficam à vontade de decidirem se os filhos querem voltar ou não, porque tem professores também, Flávio, que decidiram não retornar. Esses fazem o acompanhamento do ensino à distância, né, do ensino remoto, todo dia, diariamente. Então, o novo normal é assim, é devagar, e se a gente suspender por acaso um ou outro turma ou uma outra escola, não é um fracasso, é por segurança, não é? De modo que as notícias para a educação são as melhores possíveis, mercê do grande prejuízo que tivemos aí de 10 anos de atraso com relação a essa questão de aprendizagem. Como é que fica a situação nos municípios do interior no que diz respeito a equipamento, né? Porque para fazer a aula à distância é preciso que se tenha, no mínimo, um telefone celular. O ideal seria um tablet, né? Como é que fica, por exemplo, a partir de Maragogi? Como é que está sendo lá? Olha, Maragogi a gente voltou paulatinamente, o sistema é híbrido já desde o início de junho. Hoje nós utilizamos só a metade, Flávio, do horário, tá certo? As refeições
a distribuição de merenda vai para casa, para ser consumida em casa, é individual. E nós, recentemente, doamos, não tablets, doamos computadores, laptops, aos diretores e coordenadores de toda a rede, né? Efetivos, para que eles melhor desempenhem as suas tarefas nesse considerado novo normal. Temos problemas com internet, com sinal, não é fácil, um país com a dimensão continental do Brasil, é muito complicado, né? Por isso que a gente enfatiza realmente a presença, né, do aluno e da professora, até para conta vamos dizer assim, do interagir deles com os outros alunos, o aprendizado da professora acompanha mais de perto, você não está na frieza da tela de um computador, não é? Mas obedecendo todos os protocolos sanitários discutidos e vigentes. O uso do álcool gel, distanciamento social, a questão do monitoramento dos alunos com relação à hora do recreio, os esportes ainda suspensos, enfim. Tomamos todas as cautelas e posso até lhe garantir que em Maragogi tivemos só um caso suspeito. Não foi confirmado e a turma foi suspensa, mas rapidamente depois da testagem eles retornaram normalmente ao ensino. Nós continuamos sem nenhum tipo de problema lá. Do meu conhecimento, não obtive nenhum registro de acontecimento negativo nesses outros 12 municípios. Ainda tem uma questão que é o transporte escolar, né, prefeito? Com muita segurança, porque nós absorvemos a ideia de um dos municípios de se ter o motorista, que também, além de testado, ele é imunizado, do ponto de vista de vacina, e um monitor também testado e vacinado, que acompanha os alunos, porque você sabe que os alunos não é tão fácil de controlar dentro de um ônibus, né? Para garantir onde é que ele senta, né? Para garantir o uso do álcool gel, para garantir a segurança dele no levar para a escola e no retorno dele. Então, nós não temos tido nenhum tipo de problema com relação ao transporte escolar, não é? Que é por rota, que tem esse monitor e que a gente, vamos dizer assim, nós encurtamos o tempo dele de permanência dentro dos ônibus. Prefeito, outra coisa, já existe algum tipo de preocupação com a chamada nova onda? Estou falando agora na nova variante. A variante Delta. A variante Delta, você sabe, né? Aí vocês já estão preocupados com isso? Estamos preocupados, né? Vem a minha... Eu não falo de experiência com o Covid, porque eu não tenho, mas como um médico com mais de 40 anos de formado, a gente sabe que essa Delta é de alta infectividade, você dificilmente consegue se controlar, ela espalhou-se no mundo, é uma variante indiana, mas a gravidade dela equivale aos outros, não é? É bem verdade que se você tiver um maior número de eventos com isso letal, é por conta da grande quantidade de pacientes contaminados, né? Mas vamos dizer que o risco de morte ela é próximo das outras variantes, e mesmo do Covid tradicional, né? Do Covid-19. A grande preocupação é que ela é incontrolável, né? Claro que a gente se preocupa e estamos monitorando, estamos agora mesmo adquirindo testes que consigam detectá-la, principalmente no retorno do turismo e no retorno das aulas. E como é que está a situação de Maragogi, que é o segundo destino turístico aqui de Alagoas, com relação exatamente aos visitantes, aos turistas? Os turistas... Como é que está de ocupação hoteleira, por exemplo? Estão retornando, a ocupação hoteleira ainda não está no clímax, no auge, ainda não temos isso, mas já tem notícias boas com relação ao verão que vem. Tá, de outubro para novembro a gente já tem hotéis lotados, né? Já temos dificuldade de encontrar vagas para o Réveillon. Parece ser promissor, porque já se aposta na segurança da vacina no final do ano, não é? Mas ainda é preciso que a gente dê uma seguradinha, principalmente com relação à questão de aglomerações, festas populares, esse intercâmbio entre os que vêm de fora e os que ali estão, né, os chamados nativos.
Então, nós vamos ter cautela com relação à reabertura dessas atividades coletivas, seja elas quais forem, inclusive as esportivas. Ok. Nosso muito obrigado a Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi e vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e voltamos conversando com Eduardo Lopes, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral.